Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, é uma alegria poder me encontrar com você para juntos refletir a palavra de Deus. Nós sabemos que a fé vem pela pregação e a pregação precisa brotar da Sagrada Escritura. Portanto, a fé vem da nossa capacidade de escuta. E como temos exercitado os nossos ouvidos para ouvir a pregação que brota da palavra de Deus. Aliás, temos reservado tempo para poder escutar a voz de Deus, a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu faço mais uma vez este convite a você. Vamos abrir o nosso espírito, o nosso coração e vamos permitir que essa semente do Evangelho encontre um solo fecundo, que ela possa germinar, crescer e produzir muitos e bons frutos. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje somos presenteados com estes poucos versículos do capítulo 10º do Evangelho de São João. Mas são versículos que nos trazem uma reflexão muito profunda e necessária, sobretudo para que vivamos bem a nossa fé e ainda mais viver bem a nossa fé em tempos de dificuldades. Esse trecho que nós escutamos é uma sequência daquela passagem de Jesus, o bom pastor. O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Um pouco antes, os judeus haviam já ameaçado Jesus de morte. E é justamente neste contexto de ameaça de morte que Jesus diz estas palavras que nós escutamos nestes versículos. Vamos acolhê-los porque, assim como Jesus enfrentou com serenidade todas as ameaças que foram colocadas diante dele, mas ele não permitiu que estas impedissem que ele realizasse a sua missão, tantas vezes nós também encontramos as dificuldades. E a exemplo de Jesus, precisamos continuar fiéis até o fim. O trecho que nós escutamos começa dizendo assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. São vários os elementos para a nossa reflexão. O primeiro é este: as minhas ovelhas escutam a minha voz. E a pergunta que naturalmente brota é: como está a nossa capacidade de escuta? Meu irmão, minha irmã, o mundo é muito barulhento e tantas vezes nós estamos perdendo a nossa capacidade de escutar. As pessoas já não têm mais paciência para ouvir, para escutar. Às vezes há uma ânsia de falar, mas uma grande dificuldade de escuta. Além disso, são muitas as vozes e nem sempre é fácil identificar a voz de Deus. Será que nós somos capazes de identificar entre tantas outras vozes, no meio de tanto barulho, a voz de Deus? As minhas ovelhas escutam a minha voz. Estamos sendo capazes de discernir a voz de Deus em meio a tanto barulho? E diz mais: eu as conheço e elas me seguem. Portanto, Jesus conhece as suas ovelhas. Suas ovelhas é a igreja. Sou eu, é você, nós somos o rebanho do Senhor. Portanto, o pastor conhece as suas ovelhas. Conhecer aqui não é somente no sentido intelectual. Conhecer é como intimidade, é como alguém que se torna próximo. Jesus está próximo. Jesus tem intimidade de cada um de nós. Porém, o Evangelho diz: eu as conheço e elas me seguem.
Nós, como rebanho do Senhor, estamos procurando seguir os seus passos. O caminho que nós percorremos é o caminho que Ele nos oferece. Portanto, fica este apelo que o Senhor nos faz. Eu as conheço e elas me seguem. E continua dizendo assim: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Elementos bonitos também, porque nós somos às vezes tentados a imaginar que as ovelhas quem dão a vida pelo pastor. Mas o evangelista São João mostra que é o contrário, é o pastor que dá a sua vida para que as ovelhas tenham vidas. Por isso, Jesus dá a vida eterna às suas ovelhas, ao seu rebanho, a cada um de nós. Sirva também de encorajamento para cada um de nós nessa perspectiva de que ninguém vai impedir de que sejamos conduzidos por este pastor bom que é Jesus. Nenhuma de suas ovelhas vai se perder. Tenhamos esta confiança. Ninguém vai nos impedir de fazer parte do rebanho do Senhor. E continua: meu Pai, que me deu tudo, é maior do que todos. E Jesus fala isso, como eu falei no início da reflexão, diante da ameaça dos judeus que iriam levá-lo à morte. Jesus tem esta consciência. O meu Pai é maior que todos. E foi o meu Pai que me deu as ovelhas. Por isso, elas não se perderão. Jesus não cede à ameaça do mal. Ninguém pode arrebatar da mão do Pai as ovelhas. E conclui o trecho de forma tão bonita dizendo assim: eu e o Pai somos um. Portanto, há uma intimidade profunda entre Jesus e o Pai eterno, a ponto de já não serem dois, mas um só. Eu e o Pai somos um. Meu irmão, minha irmã, esses poucos versículos que nós escutamos hoje neste Evangelho desejam nos mostrar um caminho. Também nós, muitas vezes, assim como Jesus no seu tempo, encontramos tantas dificuldades, tantas limitações, tantas ameaças. São tantas as situações que querem nos fazer desistir. E é neste momento que a gente precisa ter consciência de quem nós somos e a quem nós pertencemos. Nós somos o rebanho do Senhor e nós não estamos sozinhos. Temos um pastor bom, um pastor que é capaz de oferecer a sua própria vida para que tenhamos a vida. Ao mesmo tempo, isso nos interpela o modo com que nós vivemos a nossa fé. Tantas vezes, meu irmão, a gente quer viver na igreja, a gente quer viver a fé, utilizando-se da fé para ganhar a vida neste mundo. O Evangelho de hoje nos ensina que seguir Jesus é justamente o contrário. A gente não decide seguir Jesus para ganhar a vida neste mundo. Assim como Cristo deu a sua vida, a vida cristã é doação. A gente não se torna cristão, católico, para ganhar a vida neste mundo. Assim como Jesus que deu a sua vida para que outros pudessem ter vida, ser cristão também é ter a mesma coragem de participar da vida de Cristo. Ele mesmo diz isso quando chama os seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Portanto, ser cristão não é ganhar a vida, é dar a vida para que outros possam ter vida. Tanto que na igreja nós chamamos os vários grupos de pastoral. Pastoral porque participamos desta missão de Cristo, de cuidar e oferecer a nossa própria vida para que outros possam ter vida. Portanto, um ensinamento precioso que hoje o Senhor nos oferece. Primeiro, a confiança. Não estamos sozinhos. Temos um pastor bom que o Pai nos ofereceu. E o Pai é maior do que todos, como diz o Evangelho. Por isso, nenhuma ameaça é mais forte do que a mão do Pai eterno. Depois, nos perguntar como é que nós vivemos a nossa vida cristã, dando testemunho de que nós somos seguidores de Cristo, o bom pastor. Será que realmente estamos vivendo para doar aquilo que nós somos, em vez de buscar utilizar, instrumentalizar a religião, a Escritura, em benefício de nós mesmos para ganhar a vida neste mundo? Ser cristão não é ganhar a vida, mas dar a vida
assim como Cristo ofereceu a sua vida por cada um de nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje nos fala dessa necessária intimidade entre o pastor e as ovelhas. O pastor é Cristo. As ovelhas são cada um de nós. Por isso, meu irmão, procuremos ter esta intimidade entre o pastor e o rebanho, Cristo e sua igreja. Ao concluir este nosso encontro de hoje com o coração aberto e agradecido, dirijamo-nos ao Pai Eterno. Divino Pai Eterno, Deus de misericórdia e ternura, te agradecemos no dia de hoje, porque Tu nos concedeste o Teu próprio Filho, o Filho unigênito, para ser o nosso bom pastor. Ajuda-nos, Pai, a ter ouvidos atentos e sensíveis para escutar a Sua voz. Ele nos conhece e que tenhamos a coragem de decididamente todos os dias seguir os Seus passos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.